Bem-vindo, Rede! Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, com uma profissional hipergabaritada, com muita experiência em tecnologia, produto, negócios, dentro do mercado financeiro como um todo. Ela já teve uma trajetória que inclui tanto os bancos tradicionais como fintechs e, obviamente, você vai aprender bastante aqui com a gente. Patrícia, obrigado pela sua participação aqui. Antes Imagina. de mais nada, muito embora eu já te conheça bem, se apresenta, conta um pouquinho do seu histórico, sua formação. Sim. Eu sou formada em engenharia civil, né, pela Federal de São Carlos, e desde o início, quando eu fui prestar engenharia, eu já sabia que era apaixonada por tecnologia. Mas acabei fazendo a faculdade, porque na época meu pai falava que tecnologia ia concorrer com os tecnólogos, etc. Então, eu aos 17 anos prestei a FUVEST e passei. Daí fiz engenharia civil, mas no meio eu já sabia que não ia rolar. A hora que eu tinha que colocar capacete e botina, já era. E quando logo que eu me formei, eu comecei a procurar, apesar de eu estar atuando numa fábrica de pré-moldados de concreto, eu queria a área de tecnologia. Eu vi que não era a minha praia, até porque eu estava com outro recém-formado e ele falava assim, vamos para a obra? E eu, não, vamos para a obra. Então, não era a minha praia. E o Itaú me chamou para fazer parte de um grupo de engenheiros de faculdade de primeiraria para ser treinado em tecnologia. Então, daí partiu. A Patrícia saiu da engenheira e foi para a tecnologia. Isso já faz mais de 20 anos, né? Não queria contar, mas faz. E de lá para cá, eu comecei na área de tecnologia, né, para bancos, quando eu decidi que eu queria ter mais autonomia, eu queria participar do processo decisório. Porque naquela época eu recebia tudo mastigado da área de produtos, e daí então eu não tinha a autonomia e eu não concordava com tudo que eu recebia, então eu achava que estava na hora de eu ir para o outro lado. Então eu fiz pós em finanças no INSPER e tentei migrar, e eu migrei isso internamente ainda dentro do Itaú, né? Eu fui para a tesouraria do Itaú para ser analista de negócios já da área internacional, né? Lá da arte na época. E nesse eu peguei lá o segmento de produtos em moeda estrangeira, mas a parte de remessas de pequenos valores, tanto do Itaú Japão, tanto as unidades, principalmente Itaú Japão, que era a época dos DKSEGs, né? E algumas parcerias, na época era a MoneyGram, que a gente tinha lá, que era muito forte, era maior, né? E depois a gente implantei algumas parcerias, a gente foi com a migração com o Unibanco, a compra, a tesouraria se fundiram, eu fui para o BBA. Daí a gente implantou outras parcerias ali, que era a RIA, Zoom, outras parcerias de remessas de pequenos valores. Deu uma guinada na minha carreira, depois tive alguns, né, decidi que eu queria desacelerar. Daí acabei indo mais para prestar serviços de implantação de produtos de tesouraria. Então, era Calypso, Milks, Findor. Então, eu implantei Findor e Calypso em tesouraria de banco. Então, eu passei lá pelo Banco de Tóquio, Banco Original. No Banco Original, a gente ganhou um prêmio de primeira captação 100% online. Então, foi sempre com muito desafio. Daí fui para o BTG Pactual, tudo. Daí voltei para banco, voltei para Travelers Confidence, em produtos câmbio, que era a minha especialidade. Assim, eu falo, quem é de câmbio fala, né? E é verdade. A partir do momento que você conhece, ou você odeia ou você apaixona. Não tem meio termo, entendeu? Daí o câmbio, você acaba que quem entra ou gosta muito, odeia, e eu gosto muito de câmbio. Daí na pandemia acabei mudando, fui para a BPP, para cuidar ali dos cartões pré-pagos, Pix. Depois voltei para estruturar um banco, sair do não regulado para o regulado. Daí foi quando eu sofri com a implantação do Pix, daí vários meses sem dormir, todo aquele desafio gigantesco. E agora eu estou montando, né, participando, estruturei uma SCFI, né, então desde do planejamento, de tirar do papel, então desde toda staff necessária mínima para começar,
sistemas, definição de sistemas, qual a estratégia que a gente tomaria, qual o produto inicial, etc. Então, eu montei toda essa estratégia. Eles passaram pela inspeção ontem, do Banco Central, e daí lá eu estou como conselheira. Uhum. Então, tenho, assim, já desde os maiores até os menores, aí que teve foi desafio. O que eu vi de semelhança é que você sempre está e sempre fez coisas novas, implantou, criou produtos novos para o negócio. Exato. E aí, isso que a gente não vê em vários profissionais só de tecnologia, né? Você pega, na maioria das empresas, você tem a figura do CTO e a figura do profissional de produto. Sim. Sendo que o melhor dos mundos seria que eles se fundissem numa coisa só. Acho que até pelo fato de você não ter uma formação orgânica original em tech, que te possibilitou abrir a cabeça, porque não tinha outra saída para você, senão abrir a cabeça 100% para todas as verticais. Exato. E acho que essa característica que você tem, esse histórico, é o que traz esse elemento mais importante que tem, né? Porque muita coisa que está surgindo hoje bebe na fonte de coisas lá atrás, né? E as coisas recentes são hiper recentes, né? Vem desde 2016 com a primeira regulação do subcredenciador, mas que as empresas já estavam fazendo antes. Então, vamos colocar um marco temporal, 2012, aí regulando 2016. De 16 para frente veio vários outros monstrinhos dentro do gênero fintech, e todos eles com especificidades, né, com coisas que precisam ser cumpridas e feitas. Sim. Que você não resolve no papel, ou seja, só no jurídico. Você precisa, obviamente, implantar, operacionalizar tudo isso. E às vezes, quando você pega um profissional que ele é hiper especialista naquilo, ele não consegue ter a visão do todo. E aí, emendando, o que você acha que tem hoje dentro até dessas verticais, da grande vertical do mercado financeiro, incluindo toda essa fauna de possibilidades, sociedade de crédito, iniciador de pagamento, instituição financeira, tudo que existe. O que você acha que são os principais desafios para esse profissional hoje? Por exemplo, ter outros tipos de produtos no mercado que possam ser implementados, ou ter a característica de implementar de maneira proprietária? Quais são esses principais desafios? Eu acho que é muito específico de cada situação, porque cada necessidade que surge tem uma especificidade diferente, tem uma necessidade diferente. Então, você não pode nunca estar com a mentalidade do que você já fez, porque não necessariamente você vai repetir o que você já fez. Então, assim, vou citar exemplo, eu saí de uma instituição que o público era pessoa física, então a gente tinha que deixar a carteira digital e todos os produtos muito fáceis, né? Um CX ali super proativo para você trabalhar aquela pessoa física, que você facilitar a vida dela, para um mundo que, cara, não, aqui nosso foco é pessoa jurídica. Então, esquece aquilo, você não precisa tanto, porque é o ótimo inimigo do bom, né? Então, assim, você sempre tem que focar, e a estratégia de início tem que estar muito alinhado com qual a estratégia da empresa, né? Uhum. Qual foi o foco, da onde surgiu, porque sempre teve da onde surgiu e para que surgiu. Então, assim, a maior desafio que eu vejo, assim, sempre vi nos CEOs, que começa, cara, o que você quer? Primeiro, eles querem tudo, né? Você abre o leque assim. Até uma vez eu fui consultada era uma empresa grande, na época eles não abriram para mim quem era, mas me chamaram, cara, eu preciso da tua ajuda para a gente estruturar que tipo de instituição ele precisa para a gente tirar do papel, etc e tal. Eu falei, tá bom, então a primeira pergunta é, qual o objetivo dele? Ele acha que ele gasta muito com o banco, então ele quer abrir o seu próprio banco. Eu falei, beleza, tá bom. Quais são os produtos que ele imagina que hoje ele vai estruturar e qual seria esse business dele? Não sei.
Eu falei, então tá. Então vamos marcar uma primeira conversa com ele. Eu tento extrair dele qual é o objetivo, como que a gente estrutura e onde que vai estar a fonte de receita dele para bancar essa estrutura. Porque tem que fazer sentido, a conta tem que se pagar. Não, ele não quer fazer reunião. Eu falei, tá bom, eu vou montar um questionário. Aí fiz lá, checklist, todas as perguntas. Qual produto você precisa começar, não sei o que, não sei o que. Eles não souberam responder nenhuma. Nenhuma. Então, assim, e acontece muito disso. As pessoas acham, eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, se esse cara quer entender, eu acho que melhor, ele não quer conversar, a melhor estratégia é, pega um banco que esteja vendo, apresenta o pitch deck. Porque daí ele vai ter uma noção do que é uma instituição financeira, para ele entender qual o nicho que ele quer atacar primeiro, né? E por mais maluco que isso possa parecer, porque assim, eu comento, não, isso não acontece. Cara, é o que mais acontece. O que mais acontece é assim, você olhar um banco que está todo mundo abrindo carteira digital, então, cara, é simples. Se aquele cara ali da esquina, e eu ouvi muito isso no CEO, que assim, mas olha ele tem 3 pessoas, não sei o quê. Eu falei, cara, ele está regulado? Não. Como é que ele está fazendo isso? Vamos olhar? Né? Então, assim, porque é muito difícil quem não está no mercado ou quem não regulou uma instituição entender o peso que é isso, o custo disso. Na hora que você bota no papel, né, na hora que você começa a estruturar e bota quanto custa cada pedacinho, a galera assusta. Daí outro ponto que é super difícil tirar. Cara, qual é o primeiro produto? Não, mas eu quero todos. Cara, ok, nós vamos ter todos, mas a gente tem que começar por um. Qual que é o seu primeiro? Cara, isso deve, assim, semanas. Você lá, tentando tirar água de pedra, para o cara conseguir fechar onde é que ele vai. Porque eu falei assim, cara, e outra, a gente tem que dar tiro curto. Principalmente quando você tira uma instituição no papel, você tem que dar tiro curto. Porque você tem que começar a rentabilizar o quanto antes. Porque o custo da máquina é muito alto. Então, assim, cara, qual que vai ser seu tiro curto? Né? Você tem que ter teu tiro curto. Então, assim, tudo isso, porque por mais óbvio que possa parecer, na hora que você bota na prática, que você senta com eles para conversar, é super difícil extrair. Então, acho que hoje em dia o maior desafio é esse. E daí, quando eu entro numa instituição que já está consolidada, é orar, cara, onde é que está a tua receita? Você está focado nela? Ou você está perdendo tempo e esforço e dinheiro no meio, né? Não no fim, que seria a carteira digital, o Pix. Eu falava que naquela época, hoje, cara, está muito mais consolidado, né? Todo mundo sabe implantar Pix brincando. Hoje é fácil falar. Lá atrás parecia um buraco negro, assim, quanto mais recurso você colocava, mais você necessitava. Por quê? Porque ele tinha uma linha tênue, assim, do tempo que você tinha que cumprir, ninguém estava preparado para aquilo, do tempo de ida e volta do Pix. Então, assim, era uma arquitetura que ninguém tinha pronta. Então, as falhas, os erros, tudo que a gente passou lá atrás, hoje está fácil. Mas lá parecia um buraco negro. E daí você fala assim, Pix dá receita? Era só custo. Pix é gratuito. Então, assim, todo o esforço de energia e financeiro estava no Pix. E o produto que dá receita? Então, assim, tem muita dessa análise de como, né, como lidar com isso, como manter a estrutura sem perder o foco do negócio, do teu negócio. Da onde está a tua linha de receita. Então, esse é o maior desafio. Assim, muitas fintechs se perdem, né? Até porque eu falo, as premissas básicas, né, que parece que eu estou falando aqui o óbvio, né? Se você, não, Patrícia, você é maluca. Não, cara, mas assim, o básico bem feito. Cara, você não parte para nada, você não faz outra coisa enquanto o teu básico não estiver bem feito. Quando você não tiver com a tua estrutura, o teu core funcionando redondo, cliente bem atendido, você gerando receita com aquilo. Não adianta você ir para outro, dar um segundo passo, enquanto esse não estiver pronto. Porque você vai dar tiro no próprio pé, porque você começa a se queimar tentando criar um novo produto sem ter consolidado aquele primeiro, sem você estar com aquele bem feito, aquele funcionando.
por mais óbvio que possa parecer, nem sempre é isso que acontece. E a gente tem exemplos bem-sucedidos desse passo a passo, né? Sim. Se nem o Nubank é banco ainda, né? Ele está seguindo o degrau. Pô, primeiro foi lá ter um cartão de crédito, era uma administradora de cartão. Ele pegou os clientes pelo crédito. Né? Exato. Aí foi desenhando, depois começou a ofertar crédito, foi aumentando a carteira, aí começou a ofertar investimento, degrau por degrau, né? Sim. O Mercado Pago também fez isso muito bem. Mas a fintech, e aí eu entendo, né, o empreendedor, assim, que a fintech por si só, o core business dela é esse produto. Aí ela é o produtos financeiros de maneira geral. Aí quando olha para o lado e vê que o amiguinho está fazendo, ele quer correr logo atrás daquilo. Então é peer-to-peer. Peer-to-peer lending. Tá, putz, agora a gente vai precisar ter também, porque, pô, se o fulaninho tem, eu vou colocar. E não necessariamente. Por isso, muitas vezes, Patrícia, o que eu vejo? Eu vejo que dentro, diferentemente de outros setores, você pegar um setor automotivo, tal, às vezes ele quer verticalizar, ele não olha, não faz parceria com concorrente. No digital tem muitos atores que falam, pô, isso eu não faço bem, o outro faz, então eu conecto o outro. E aí vamos crescendo todo mundo junto. Então, é um segmento que, na maior parte, né, obviamente vai ter gente que não vai querer e tal, não, deixa que eu toco tudo, não vai querer. Mas meio que quase todo mundo está mais ou menos conectado. Vou dar um exemplo. Lá pelas tantas, quando eu estava no iFood, precisava fazer double check de documentação de habilitação. Putz, então vamos pegar, pô, a gente pode fazer isso direto no SERP? Pode. Mas a gente vai mobilizar nosso time. Quem que tem no mercado que pode fazer? Tem a Edwall, tem a Único. Vamos atrás deles, vamos colocar para eles, porque senão eu vou pegar toda a minha energia para um negócio que não é meu core business. Esse é um exemplo perfeito. Eu acho esse exemplo perfeito. E eu sempre entrei nas instituições, e daí essa é uma das decisões, sempre, porque o cadastro é a entrada do cliente. Né? Então, quando você fala ali do cadastro, a gente tem um risco muito alto de fraude, né? Altíssimo. Uhum. E a tecnologia, as fraudes, elas mudam muito rápido. O brasileiro é muito criativo, né? Então, assim, as fraudes, elas vão mudando e você tem que se adaptar muito. Então, é algo que consome muita energia, que você tem que estar atualizado, porque ali está teu risco na entrada. Daí eu falo, cara, eu sempre falo para os seus, ok, você vai conseguir dar energia suficiente para isso? Vale a pena você ter energia suficiente para isso? É teu core? Não. Você vai conseguir competir com alguém que recebe para isso, que é o core dele? Quando que você vai ser melhor que uma Edwall? Quando que você vai ser melhor que um Único? E olha o teu risco. Então, assim, é entender que né, você nunca vai ter a certificação que eles vão ter, que eles vão estar o tempo todo investindo, né, e para se atualizar e estar ali. Esse é o business dele. Né? Então, a maioria, é o que eu falo, a maioria dos pedaços assim, virou commodity. Porque não é algo diferente que você vai fazer no mercado. Você não vai fazer nada diferente, você vai fazer mais do mesmo, que todo mundo está fazendo. Você tem a mesma necessidade que o mercado. Então, assim, eu sempre falo, só vale internalizar o que é o seu core business, é o que não tem no mercado. Pois é, e assim, as tecnologias também vão melhorando. Eu lembro que a primeira fase do Face ID, o que a gente tinha de fraude, o pessoal imprimia assim, foto de rosto de pessoa, botava e passava. Agora está 1000 vezes melhor, mas infinitamente melhor. Então é sempre uma corrida eterna, né? Eterna. Sempre vai ter. É uma corrida com. Imagina o esforço de implementação de um negócio desse, imagina. A tecnologia de antifraude muda o tempo todo, porque sempre eles estão inovando, estão achando uma brecha. Isso vai ser eterno. E é um esforço que você demandaria internamente, porque é o que eu falo, não é só o financeiro de você
colocar alguém para desenvolver? É a dor de cabeça. É. Porque a fraude vai cair ali, você vai falar, ferrou. Qual que vai ser o foco? A fraude. E teu negócio? Né? A tua receita? Você desvia, você acaba desviando o teu foco para o que não é o teu core business, né? E tem outro jeito? Não, porque ali se dá uma meleca, realmente você está muito perdido. Então, hoje, quando me chamam assim para estruturar, a primeira pergunta que eu faço é, qual é o teu core business? O que a gente vai internalizar que é o seu disruptivo, que é o teu negócio, que é aquilo que o mercado não tem, que é o teu diferencial no mercado? Cara, isso a gente vai fazer. O resto, nós vamos pegar quem faz melhor. Então, você fala assim, vamos fazer um sistema de conta corrente? Por favor, não, né? Vamos fazer o nosso aplicativo e ficar... numa empresa, eu estou falando, vamos lá, uma empresa que está saindo do papel, né? Não estou falando alguém que já está grande, daí você... Porque primeiro você tem que fazer, eu falo, é a POC, né? Você tem que fazer a POC, eu tiro curto, implementar rápido para começar a rentabilizar. Começou a rentabilizar, cara, daí você vai ver que você vai construir. Tem um aplicativo próprio, que customizado, que tenha, que faça milagre, disruptivo. Cara, depois que você estiver rentabilizando, você faz o que você quiser. Né? Daí você melhora, a gente melhora o que for. Mas e o tiro curto? Porque essa máquina, para você botar para rodar, custa muito caro. É um investimento mensal altíssimo. Então, cara, o tiro curto você tem que dar um tiro curto, botar no ar e começar a rentabilizar. Depois, daí o céu é o limite. Daí você brinca do jeito que você quiser, você melhora tudo, né? Mas esse tiro curto precisa ter. E você vê a ausência ou uma oportunidade de algum produto que possa ter no mercado e não tem? Eu vou dar um exemplo. Em tesouraria, vira e mexe, principalmente quem tem grandes volumes de contas a pagar e contas a receber, conciliação de pagamento. Então, imagina a conciliação de pagamento do Mercado Livre. É gigantesco. Então, assim, surgem atores para tentar suprir essa demanda. Você enxerga que, assim, eu acho que dentro do segmento aí de fintechs, de maneira geral, tem algumas lacunas que possam ser preenchidas ainda? Sempre tem. Sempre tem. E é muito difícil para mim, eu falar, eu sou 100% mercado financeiro, né? Se falar que eu fui para algum outro, eu estou mentindo. Então, você vai aqui, nesse mundo, a gente tem ali sistemas que, cara, estão 100% redondos. Uma falha que eu vi que acontece muito, e não muito, né? Mas eu já vi acontecer, é você trazer, por exemplo, um core bancário de fora. Você pega um sistema de conta corrente, traz lá, porque ele é o melhor. Cara, ele realmente é o melhor. Em termos de tecnologia, ele é o mais avançado, ele é super user-friendly, assim, perfeito. Tá, ele emite relatório para o Banco Central? Ele conecta com algum PSTI para o SPB? Cara, ele não conecta nada com nada, ele não está tropicalizado. Então, daí, já peguei situação assim e falei, cara, pode jogar fora. Porque o monstrengo que você vai ter que criar de conectar tudo, primeiro que a conciliação disso tudo, né, as interfaces, tudo isso, cara, vai dar um trabalho do cão. Quando você pega um sistema de conta corrente no Brasil, ele faz o básico bem feito. Cara, sai tudo redondinho, conciliado, entregue, lindo. Então, já troquei o sistema de conta corrente. Tirei fora, cara. Assim, por exemplo, sistema de renda fixa, por exemplo, a gente trouxe de fora. Cara, você tem que tropicalizar. Mas os players lá de fora, ainda de sistema de tesouraria, eles toparam tropicalizar. Então, os caras vieram e investiram nisso. Alguns parceiros eles fizeram. Mas conta corrente, não. Eu falei, tá bom, beleza. Você quer manter aqui? Ótimo, eu mantenho. Eu não vou pagar você. Eu tropicalizo. Vou dar toda a nossa expertise, a gente vai ser cobaia, mas eu paro de te pagar. Porque depois que eu tropicalizar, você vai vender aqui. Eu estou te dando todo o meu know-how. Não toparam. Então, assim, o Brasil é muito específico. Então,
existem, é o que eu falei, o básico bem feito, existem tecnologias, existem sistemas aqui para o mercado financeiro que você fala, cara, não está na última tecnologia, não está, mas funciona bem pra caramba. Está mais do que consolidado no mercado, tem muita gente usando, volumetria, o cara está redondo. Então, assim, no mercado, respondendo a tua pergunta, em termos de conciliação, tudo, a gente tem softwares hoje, né, aqui no mercado brasileiro, muito maduros, né, que estão com grandes bancos, já passaram por todo o perrengue, né. O que a gente tinha que estava mais novo, assim, que estava... Porque, assim, você vai falar da SPB, quantos anos a gente tem SPB? Muitos, mas com essa quantidade de fintechs, pouco tempo. Mas você imagina que os sistemas já estão mais do que maduros, Sim. né? A gente teve ali um perrengue com o Pix, porque estava todo mundo aprendendo, daí os Não, bugs, primeiro etc. perrengue foi com a grade centralizada, porque tinha uma grade horária ali violenta que ninguém estava preparado. Porque você tinha dois tipos de situações. Você tinha o subcredenciador puro, que era a fintech, e o não puro, que era um marketplace. E para obedecer a grade horária lá da CIP, que era dos bancos, putz, foi trauma. Para adaptar. Uma vez feito, hoje em dia a gente olha e fala, baba, nossa, tranquilo. Exato. Mas sempre quando é a primeira entrada assim, é traumático. E o bom é que eu vejo que nunca param de criar outras formas, né, de soluções. Eu acho que o mercado financeiro, de maneira geral, sem falar desse outro aspecto de produto tech, sempre foi assim. Sim. Sempre criou papel novo para vender, né? Título público, vende papel de dívida, vende papel em cima de papel. Aí o que praticamente o tech fez foi criar outros produtos também de tech que não para, é infinito. Porque senão você não tem diferencial. Você vai fazer mais o mesmo. Como é que, né, num produto, a gente fala do Open Finance, né, que chegou agora. Cara, quem que conseguiu disruptar totalmente? Eu ainda não vi algo assim completamente disruptivo. Por quê? Porque é um mercado muito maduro. É que as pessoas já exploraram muito. Então, assim, tem que sempre estar tentando achar, né, inovar, tentando achar alguma alternativa de um produto novo no mercado muito antigo. Não, numa legislação muito antiga. E como eu acompanhei todo esse processo, eu estava lá, então não podem negar. A primeira proposta, por exemplo, do Pix, do Banco Central, era padronizar o QR Code. Era como se fosse colocar um QR Code mesmo para todo mundo. Essa era a proposta inicial. Olha que loucura. E do Open Finance foi traumático também, porque depois de um papo regulatório, entrou o time técnico para basicamente padronizar as linguagens, para ter de fato essa transferência. E no Brasil, queira ou não, seria normatizar, né? O dado já estava digitalizado, pelo menos para 30 milhões de brasileiros. Depois aumentou na pandemia, essa bancarização aumentou, mas já tinha o dado ali, né, digitalizado de alguma forma, né? Você vai pegar outros países, ainda eles estão... Você vai pegar o sistema de pagamentos da Argentina, é sofrível ainda. Sim. Né? Aqui no Brasil, a gente está muito avançado, a gente está no nível exportação mesmo. Sim. Né? Eu sou meio suspeita, porque eu sou muito fã do Banco Central aqui. Né? Cara, cada inovação, eles foram muito rápidos no Pix. Né? Ele fez a galera pedalar, a gente teve que pedalar muito para conseguir alcançar e colocar para rodar, e a gente conseguiu, a gente sofreu, mas conseguiu. Mas né? Calma que tem mais, tem Pix parcelado, Pix garantido, tem vários Pix. Aí a gente participei, era uma normativa nova por dia. Era uma loucura. Assim, foi muito louco essa época. Hoje, daí entrou em greve, a gente fala, graças a Deus, porque aí a gente tá morrendo, ela tem um fôlego. Eu lembro que a gente tinha uma semana para criar os favoritos e limite por favorito. Em uma semana. Cara, era loucura para estar up to date, né, com a legislação. Foi, assim, uma corrida contra o tempo, assim, maluca. Tanto é que essa turma aí que começou, a gente tem o grupo, cara, é um mais doido que o outro. Eu falo, ninguém saiu sando ali, né? É um mais xarope que o outro. Porque a gente ria, porque, cara, a gente ia fazer o quê? Mas uma coisa que eu vi, que eu não sei, né, se foi da minha época, eu não ter participado, foi uma união dos bancos.
Cara, eu nunca tinha visto ali, eu tenho um grupo com todos os bancos. E, cara, todo mundo, cara, você viu isso aí? Ah, mas é aquele lá. Olha, assim, eu sei que tinha antes dos pilotos de tesouraria, né? Eles se falam porque eles precisam, um dependem do outro, né? Mas em termos de sistema, eu sempre vi os bancos super individualistas, assim, cada um cuidando do seu quadrado, não conta para ele que a gente tem isso aqui. Cara, ali todo mundo junto. Gente, mas como que vocês fizeram isso? Mas como que tá aqui? Alguém fez aquilo ali? Cara, foi assim, eu achei super legal, assim, para mim foi um network gigantesco, porque eu conheci muita gente. Mas assim, para mim foi inédito, né? Podem ter tido outras épocas aí, mas foi uma questão de sobrevivência. E eu achei muito legal. Não, quem passou por isso tem muita história para contar, de verdade. Patrícia, como é que o pessoal te encontra, te acha? É LinkedIn? Eu tô ali com Patrícia Gavazza, né, no LinkedIn. Gavazza com 2 Es, com 2 né? Es. Isso. Podem me achar por lá. Eu tenho a minha empresa Pativegol, né, mas é uma EFX, não é muito focado aí no mercado financeiro, né, é mais uma facilitadora de pagamento internacional, então esse eu criei para o filho criar, para cuidar. Boa. Mas é muito mais fácil me achar pelo LinkedIn. Pô, obrigado. Eu vou te trazer mais vezes, porque você tem um conhecimento incrível mesmo. Então, muito obrigado. Aprendi demais. Imagina! Valeu. Estou muito honrada de estar aqui. Obrigada. Viu? E você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Espero que você tenha curtido bastante. Não deixa, obviamente, de se inscrever aqui no canal e também entrar em contato conosco para conectar com a Patrícia, para indicar outros nomes, também aprender com os outros vídeos e bate-papos que eu tenho certeza que você vai aprender, porque a gente traz gente que fez, que está no front, está executando e teve resultados positivos, tá bom? Até a próxima, valeu!